A paz do Senhor Jesus, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Pedimos a você que compartilhe essa aula com todos os seus amigos, crentes ou não. Assim, você estará divulgando esse trabalho e também divulgando o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembramos também que a classe de adultos já está com as aulas presenciais em todas as nossas congregações, com as limitações já conhecidas por todos. Hoje nós estudaremos a lição número 5, que tem o seguinte título: O fruto do Espírito, o eu crucificado. Relembro a todos que o tema da nossa igreja neste ano é Ano de Manifestar o Fruto do Espírito. Como disse em aula anterior, o nosso pastor Wagner Gabi, nos cultos de ensino que acontece toda terça-feira, vem apresentando uma série de estudos sobre esse tema. Você não deve perder e pode assistir o que já foi dito pelo nosso pastor através das mídias sociais da igreja. Procure por IADSE TV ou por Assembleia de Deus em Curitiba no YouTube ou no Facebook. Aproveito também para dizer que na EBO 2021, que acontecerá no Carnaval e será totalmente online, o pastor José Wellington Costa Júnior, presidente da CGADB, vai ministrar aulas sobre esse mesmo tema. Fique atento de 13 a 16 de fevereiro de 2021 na nossa EBO de 2021. Bom, o texto áureo desta lição está em Romanos, no capítulo 15 e versículo 3, e diz o seguinte: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A verdade prática diz o seguinte: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. A leitura bíblica em classe está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 até o 26, que nós vamos ler. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O objetivo geral desta aula hoje é demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. Espero que você perceba isso. E especificamente, a gente quer conceituar o que é fruto do Espírito, distinguir e relacionar o fruto do Espírito e os dons espirituais, não com tanta profundidade, e conscientizar que o Espírito se opõe à carne. Como introdução a esta aula, precisamos retornar um pouco no texto em estudo para entender o contexto em que o ensino de Paulo foi inserido. Julgo importante que você dê uma pausa no vídeo para ler Gálatas, capítulo 5, versículos 1 até o 15. Gálatas 5, 1 a 15.
O tempo não nos permite ler todo o texto, mas ele é de fundamental importância para você entender o que nós vamos ensinar nessa aula. O tema sobre o fruto do Espírito não aparece em Gálatas por acaso. As igrejas da Galácia viviam uma experiência que exigia que o assunto fosse tratado. Os opositores de Paulo na região eram os legalistas dentre os judeus que se juntaram ao grupo de Jesus, os chamados judaizantes, mas que não abriam mão de certas práticas judaicas, como a circuncisão, o kasherut, ou tradição judaica de preparação de alimentos, e a guarda do sábado, entre outros rituais. Eles ensinavam que os gentios convertidos à fé cristã deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Veja Atos 15, versículo 1 e versículo 5. É a doutrina da salvação por meio das obras defendida pelas religiões não cristãs e por alguns ramos da própria religião cristã. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz mostra que o ser humano é completamente incapaz de se salvar, incapaz de ir ao céu, à presença de Deus por sua própria bondade e força. Jesus deixou isso claro quando disse em João 15,5, abre aspas, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Os membros do corpo de Cristo praticam as boas obras porque são salvos e não para serem salvos. Então, esses falsos doutrinadores estavam levando os membros das igrejas da galáxia a buscar a retidão por meio de esforço próprio, por si mesmos, quando, na verdade, o apóstolo os havia ensinado que a retidão é uma dádiva concedida, por Deus em Cristo por ocasião da conversão, como a gente vê em Gálatas capítulo 3, versículos 2 e versículo 5. O Espírito Santo renova todas as pessoas que vêm a Jesus Cristo e coloca nelas o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. Os Gálatas receberam esse ensino desde o início, quando o apóstolo esteve com eles. Eles ouviram isso na pregação de Paulo na sinagoga de Antioquia da Psídia, descrita lá em Atos no capítulo 13, versículos 14 até o 41. Leia também, é uma leitura importante para você entender essa aula. O que estava acontecendo nas igrejas da galáxia é típico de comunidades religiosas legalistas. Greg Kinnear, no livro O Espírito na Igreja, o que a Bíblia ensina sobre os dons, diz o seguinte, abre aspas, a religião legalista frequentemente gera desavença e competição espiritual. É egocêntrica e motivada somente pela carne, ou seja, pelo ego, como vemos em Gálatas 5, 13 a 15 e 19 a 21. A partir de agora, buscaremos entender o que significa viver no Espírito. Então, vamos ao tópico 1 da nossa lição. O título é O Fruto do Espírito na Vida do Crente. De início, vamos à declaração de fé das Assembleias de Deus, que mostra que o fruto do Espírito é um dos elementos da obra do Espírito Santo, que consiste em, abre aspas, dar prosseguimento ao plano de salvação idealizado por Deus Pai e executado por Deus Filho, fundamentado isso em João capítulo 14, versículos 16 e 17. Esse elemento da obra do Espírito Santo, continua a nossa declaração de fé, consiste em produzir, abre aspas, nas pessoas as virtudes que refletem o caráter de Deus, denominado fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, conforme a gente vê lá em Gálatas 5, 22 e 23. O item 1 do tópico 1 trata da definição de fruto do Espírito. O fruto do Espírito, como define o comentarista da lição, pastor Ezequias Soares, é o resultado decorrente de um processo de amadurecimento e a consequência de um desenvolvimento natural de crescimento espiritual.
ele surge paulatinamente dentro de cada crente como resultado da regeneração do Espírito Santo de forma instantânea e também gradativa por meio do crescimento na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como acontece com a santificação, que é tema da próxima aula, a qual você não deveria perder. O apóstolo Paulo faz um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Se as obras falam de esforço, o fruto é algo que nos foi dado para ser algo natural em nós. Donald Gutierrez diz que a mudança das obras, entre aspas, para fruto, entre aspas, é importante porque remove a ênfase do esforço humano. As obras da carne são resultados do nosso labor. O fruto do Espírito é a realização do Espírito Santo em nós. R. Howard descreve, abre aspas, uma obra é algo que o homem produz por si mesmo. Um fruto é algo que é produzido por um poder que não é dele mesmo, fecha aspas. O fruto do Espírito tem origem sobrenatural, crescimento natural e maturidade gradual. O item 2 do tópico 1 trata da expressão o fruto no singular. Vamos entender por que está no singular. Pode parecer estranho o fato de Paulo contrapor as obras da carne, no versículo 19, com o fruto do Espírito, no versículo 22, usando o singular, quando era de se esperar frutos no plural. Vou trazer algumas explicações e figuras que explicam essa escolha de Paulo. Segundo sustenta o pastor Antônio Gilberto no livro O Fruto do Espírito, a plenitude de Cristo na vida do crente, publicado pela CPAD, aliás, essa é uma obra a mais completa sobre esse tema, abre aspas, o uso da forma singular fruto em Gálatas 5:22 sugere a unidade e harmonia do caráter do Senhor Jesus Cristo, aos quais são reproduzidas no crente mediante as 9 qualidades do fruto do Espírito Santo vistas nas citadas ou na citada referência. Fecha aspas. Segundo o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, também publicado pela CPAD, o singular mostra a unidade essencial do fruto do Espírito. Abre aspas, o crente cheio do Espírito deve demonstrar todas as características do Espírito, não apenas esta ou aquela virtude. Para Gordon Fee, no livro O Espírito e o Povo de Deus, Paulo não tinha esse contraste em mente, mas, abre aspas, imaginava o fruto como um ramalhete de flores de características diversas, formando um conjunto. O missionário Eurico Bergsten, no livro Introdução à Teologia Sistemática, também publicado pela CPAD, compara esse singular como uma flor de 9 pétalas. Ele também ilustra o fruto como uma laranja e seus gomos. Aliás, é essa imagem da laranja com seus gomos que ilustra a capa da Agenda 2021 da nossa igreja e que serve para dar ênfase ao tema do ano. Eurico Bergsten ainda ressalta que o fruto que aparece logo em seguida é o amor, caridade, na versão Almeida Revista Corrigida. As outras virtudes seguintes são os reflexos do amor. A forma singular sugere que nessas virtudes se produz a unidade de caráter de Cristo, as 9 graças mencionadas em Gálatas 5:22, todas elas em contraste com as confusões das obras da carne. É o fruto individualizado. Donald G. chama essas graças ou virtudes de modalidade do fruto. A maioria dos teólogos e expositores bíblicos pentecostais usa com frequência o número 9 para as virtudes mencionadas em Gálatas 5:22. Mas não deixa claro que se é uma referência apenas ao versículo 22 ou a ideia de uma lista completa. Gordon Fee, no livro que eu acabei de mencionar, é direto, abre aspas,
É um engano referir-se a essa lista como um fruto de 9 facetas. A lista não tem o propósito de ser exaustiva, mas representativa, exatamente como a lista precedente de pecados em Gálatas 5:5. O mais importante é que cada membro do corpo de Cristo conheça o significado do fruto do Espírito e viva essa realidade. É verdade que vida abundante brota do Espírito, mas não cresce naturalmente, precisa ser cultivada. A Bíblia não ensina um modo de vida passivo. Vivemos essas coisas porque somos salvos e não para sermos salvos, como eu já ressaltei mais atrás. O item 3 do tópico 1 trata do andar no Espírito. A mensagem apostólica, que vale para todas as épocas e em todos os lugares, continua atual e está resumida em Gálatas 5,16, que diz o seguinte, abre aspas, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O problema com Gálatas, como já dissemos, era que mordiam e devoravam uns aos outros. Veja Gálatas 5,15 e compare com Tiago 4,1. Essas contendas demonstravam que não andavam no Espírito, porque quem anda nele certamente não cumpre as concupiscências, desejos pecaminosos, assim definido concupiscência, da carne e da mente. Isso demonstrava também que submeter-se à lei não lhes dava vitória sobre a carne. A lei, na realidade, encorajava os impulsos da carne, de modo que não podiam fazer sequer as coisas boas que queriam realizar, nem podiam produzir a paz que desejavam ter. A única maneira de serem vitoriosos nesse conflito entre a carne e o espírito era passar totalmente para o lado do Espírito e deixá-lo dirigir tudo. Isso também significa que não estavam debaixo da lei, e falo da lei de Moisés. Stanley Horton, no livro A Doutrina do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, eu já falei isso na primeira aula, também publicado pela CPAD, afirma o seguinte, abre aspas, andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito significa, portanto, algo mais do que milagres. Significa vitória sobre os desejos e os impulsos carnais. Significa cultivar o fruto do Espírito, o melhor antídoto às concupiscências carnais. Fecha aspas. Observemos o fruto do Espírito relacionado com as concupiscências da carne, para verificarmos se estamos no Espírito ou não. Para Paulo, não existe terreno neutro nesses assuntos. As obras da carne não se manifestam se somos dirigidos pelo Espírito. Se aparecem tais manifestações, significa que deixamos de viver pelo Espírito e nos afastamos de sua orientação. Isso não significa que o Espírito nos deixou, mas que estamos dando oportunidade à carne ao invés de dar oportunidade a ele, o Espírito. Aqueles, porém, que praticam, ou seja, continuam fazendo tais coisas, não herdarão o reino de Deus, está escrito lá em Gálatas 5:21. Bom, vamos em frente, indo agora para o tópico 2 da lição, que trata da diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. O Espírito continua atuando na vida do crente por meio dos frutos ou do fruto do Espírito, Gálatas 5:22, e das manifestações dos dons espirituais, lá de 1 Coríntios 12, 4 a 11. Os dons espirituais e o fruto do Espírito, embora distintos, se relacionam por terem a origem na mesma fonte e por ambos glorificarem a Cristo. As funções básicas dos dons estudadas na lição passada são para a adoração e o serviço do ministério, ao passo que o fruto revela o caráter de Cristo no crente. Portanto, os dons são capacitações especiais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos
por meio da igreja. Isso fica claro lá em 1 Coríntios 14, 12. São recursos do Espírito Santo operado por meio dos seres humanos, os crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver aqui na terra. 1 Coríntios 13, 8 a 10. Por sua vez, o fruto presente no testemunho cristão revela 9 graças a partir do amor: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É, na verdade, a ética do Espírito. O tempo de aula não nos permite tratar, nem é esse o objetivo da lição, de cada uma dessas partes. Vamos lá, gomos, pétalas, flores de um ramalhete, etc. Ou, no dizer do pastor Ezequias, modalidades do fruto do Espírito. Mas não posso deixar de destacar o que penso ser o principal deles: o amor. Como já lhe disse, nosso pastor Wagner está fazendo uma série de mensagens e nela está abordando cada uma dessas modalidades ou partes. Reitero a recomendação de que você assista essas mensagens nas mídias sociais da igreja. O comentarista da lição destaca que a primeira e maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. As demais modalidades são reflexo do amor. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O amor é superior aos dons. É o, abre aspas, caminho ainda mais excelente, como a gente vê lá em 1 Coríntios 12, 31. Por essa razão, o amor encabeça essa lista de Gálatas 5, 22. E em outras passagens, prevalece a supremacia do amor. Veja lá em 1 Coríntios 13, 13, Gálatas 5, 13 e 6, 1 e 2. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são, abre aspas, nada. Está lá em 1 Coríntios 13, 1 a 3. E são passageiros, como a gente vê em 1 Coríntios 13, 8 a 10. Mas o amor é eterno. O pastor Antônio Gilberto chama o amor de, abre aspas, fruto por excelência. De fato, é significativo o lugar de honra que o amor ocupa na lista de Gálatas 5, 22. Todas as virtudes espirituais têm no amor a sua origem. Abre aspas, Deus é amor, como vemos em 1 João 4 e versículo 8. As 4 palavras gregas para amor são eros, inclui paixão. É o amor de um jovem por uma jovem e não aparece no Novo Testamento. Storgos significa carinhoso, afetuoso, usado entre pais e filhos. Só aparece uma vez no Novo Testamento na sua forma composta. Filostorgos. Veja isso em Romanos capítulo 12, versículo 10. Filia é o amor fraternal e agape é o amor de Deus mais preocupado em fazer o outro feliz. É a benevolência sem limites. Veja isso refletido em Romanos 5:8 que diz, abre aspas, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido na cruz por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Fecha aspas. Paulo apresenta uma descrição, das características do amor em 1 Coríntios 13, do versículo 4 até o versículo 8. Note que Paulo menciona algumas vezes o amor juntamente com a fé e a esperança, como a gente vê em Gálatas 5, 5 e 6, Colossenses 1, 4 e 5 e 1 Tessalonicenses 1 e 3. Mas ressalta que a maior dessas virtudes é o amor. É o que lemos em 1 Coríntios 13, 13, abre aspas. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém, o maior deles é o amor. Fecha aspas. Podemos chamar esse amor agape de amor de Deus, como esse é o termo usado pelo apóstolo na lista de Gálatas 5:22, podemos também considerar amor cristão.
O comentarista da lição, no item 2 do tópico 2, revela uma preocupação de relembrar a importância dos dons na igreja. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais, como vemos em 1 Coríntios 12:1, que nos estimula a que busquemos os melhores, ver 1 Coríntios 12:31, e não desprezais as profecias, presente em 1 Tessalonicenses 5:20. Os dons são comparados a um andaime numa construção. A igreja a um edifício, em 1 Coríntios 3, 10 e 12 e Efésios 5, 2 e 22. Não é possível uma construção prosseguir sem o andaime, mas uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado. No céu não haverá, e só no céu, necessidade dos dons, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje. Pois ele precisa, ou ela, a igreja precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas, como a gente vê lá em Efésios 6, 10 até o 12. Segundo Apocalipse 21 e 22, no mundo vindouro não há necessidade desses recursos do Espírito. Bom, vamos caminhando para o final da nossa aula e agora chegamos ao último tópico, o tópico 3, que tem por título O Espírito se opõe à carne. O item 1 desse tópico 3 fala do legalismo. Por definição, legalismo é uma tentativa de acrescentar algo à obra completa de Cristo. É confiar em outra coisa que não em Cristo e em sua obra completa e permanente diante de Deus. Não podemos acrescentar nada à obra de Cristo realizada no Calvário, quer sejam usos, quer sejam costumes. Se alguém decide observar essas coisas, que o façam para Cristo, não por medo de perder a salvação. Como afirma o comentarista, o legalismo, a observância de normas com o fim de acrescentar algo à completa obra de Cristo, só vai produzir um ego inflado, motivado pela carne e gerará competição espiritual que descambará inevitavelmente à desavença. O comentário bíblico Beacon, também publicado pela CPAD, e comentando Gálatas, traz o seguinte, abre aspas, o amor cumpre a lei, veja Gálatas 5, 14 e 15. Como apoio ao imperativo surpreendente de, abre aspas, servir uns aos outros, como escravos em amor, Paulo declara que toda a lei se cumpre em uma só palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Gálatas 5,14. À primeira vista, essa declaração contradiz tudo o que ele laboriosamente argumentara com referência às obras da justiça. Se a lei tinha somente uma função temporária, que foi abrogada pela vinda de Cristo, então por que o crente deveria se preocupar em cumprir a lei? Não há dúvida de que Paulo usa a palavra lei, nomos, de dois modos diferentes, mas não devemos interpretar essa constatação com o sentido de que o termo tinha significados intrinsecamente contraditórios. Em Romanos e Gálatas, onde Paulo está combatendo os judaizantes, ele usa o termo no sentido em que seus oponentes o usavam, qual seja, abre aspas, um sistema legalista. Quando Paulo usa a palavra desta maneira, que podemos dizer que é polêmica, precisamos entendê-la como esforço de obter salvação pelas obras, obra da justiça. O crente está morto para tais obras da lei, conforme Romanos 7, 4 e versículo 6. Por outro lado, o que Paulo entendia da lei, em seu sentido básico como padrão divino, tem exigências obrigatórias para todos os homens. Essas exigências só podem ser satisfeitas ou cumpridas por Cristo, conforme Romanos 8, 4. O amor, e aí se fala do amor ágape. O item 2 do tópico 3 fala da carne e do espírito. A palavra sars, que significa carne, que a Septuaginta usa para traduzir o termo hebraico bashar,
aparece 147 vezes no Novo Testamento e tem muitos significados. Ela se aplica a toda a criação, os animais e os seres humanos. A gente vê lá isso em Gênesis, a gente também vê isso em Mateus e a gente vê isso em 1 Pedro. O termo indica também fraqueza física, lá em Gálatas 4 e 13 a gente vê isso. O corpo, presente em 2 Coríntios 4 e 11. O ser humano, como a gente vê em Romanos 1, 3. O pecado, como a gente vê em Efésios 2, 3. E os desejos pecaminosos, como aparece em Romanos 8, 7 e 8. O contexto, portanto, determina o significado dela. A carne significa ter alguém a mente carnal, ou seja, vida controlada pela carne. Tal pessoa não está sob o domínio do Espírito de Deus e, assim, não podem agradar a Deus, como vemos em Romanos 8:8. Pois andar, abre aspas, segundo a carne, fecha aspas, é inimizade contra Deus. É fazendo a vontade de Deus que lhe agradamos. Mas se não estivermos sob a direção do Espírito Santo, isso não será possível. A oposição do Espírito contra a carne na vida cristã mostra que, abre aspas, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, fecha aspas, está registrado lá em Gálatas 5:24. É isso que acontece conosco diariamente. É a morte do eu. No item 3 do tópico 3, o comentarista fala dos vícios. O apóstolo apresenta uma lista de 15 vícios que ele chama de obras da carne, versículos 19 até o 21. Outras listas aparecem em outras epístolas paulinas. Por exemplo, Romanos 1, 29 a 31, 1 Coríntios 6, 9 e 10, 1 Timóteo 1, 9 e 10. Paulo não pretende ser exaustivo. Essas listas são representativas em Gálatas. Ele acrescenta em Gálatas 5:21, abre aspas, e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, fecha aspas. Também não é o objetivo da lição detalharmos as obras da carne, mas me parece interessante agrupá-las de acordo com a sua natureza. O primeiro grupo podemos chamar de pecados de imoralidade sexual, que envolve, além da imoralidade sexual, a impureza e a lascívia. São pecados da licenciosidade, da concupiscência da carne. A versão Almeida Revista e Corrigida usa o termo prostituição para a palavra grega porneia, nessa passagem que mencionamos. O termo grego porneia não é muito específico, pois indica vários tipos de relação sexual ilícita, ou seja, relação sexual ilícita em geral. O verbo é porneo, praticar imoralidade sexual, e porneio, viver muito imoralmente. Segundo Baus e Schneider, no dicionário exegético del Nuevo Testamento, o termo é também, abre aspas, sinônimo de adultério, ainda que os termos mais apropriados para designar adultério são mocheio e mocheia. A impureza, no presente contexto, diz respeito à imoralidade sexual, conforme Colossenses 3 e 5. Não se refere à impureza cerimonial do sistema mosaico, pois está ligada à lascívia, à sensualidade descontrolada, à luxúria. O segundo grupo dessa lista são os pecados de ordem religiosa, a idolatria e a feitiçaria. O termo vem de duas palavras gregas, eidolon, ídolo, imagem de uma divindade ou divindade pagã, e latreia, serviço sagrado ou culto. A idolatria é uma forma pagã de adoração. Adorar e servir a outros deuses são práticas condenáveis pela Bíblia, no Decálogo e também no Novo Testamento. Lemos em 1 Coríntios 10, 14, abre aspas, portanto, meus amados, fujam da idolatria.
A feitiçaria já era conhecida desde os tempos do Antigo Testamento entre os povos vizinhos de Israel. A Bíblia chama de feitiçaria pharmakeia, em grego, que significa magia, além de feitiçaria. O pharmakos ou o pharmakeos era um manipulador de drogas. Daí vem a palavra farmácia. Essas drogas eram usadas na medicina, mas os mágicos ou bruxos manipulavam os efeitos alucinógenos dela para rituais de magia. A Septuaginta aplica esses termos aos magos e encantadores do Egito como mágicos, lá em Êxodo 7, 11 e 22. Na corte de Nabucodonosor, como adivinho, lá em Daniel 2, 27. E como bruxo, em Deuteronômio 18, 10. O significado dessa palavra, em Apocalipse, capítulo 9, versículo 21, é mais amplo. Feiticeiros inclui todos os que lidam com o ocultismo, poções mágicas, drogas, cartomancia e etc. Paulo associa essa palavra aos rituais pagãos praticados no vasto Império Romano. Os tais não herdarão o reino dos céus, como vemos em Gálatas 5, 21 e Apocalipse 18, 23 e 22, 15. O terceiro grupo traz a lista de pecados de ordem social. É mais extensa. Inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedices e glutonaria. A maioria dessas obras da carne pertence ao campo de rivalidade pessoal, da competição e da hostilidade. Parece ser esse o ambiente entre os crentes da galáxia. Veja Gálatas 5, 13 até o 15. Bom, para concluir, quero dizer que no comentário do texto em estudo, a Bíblia de Estudo Pentecostal, editada pela CPAD, diz o seguinte, abre aspas, o conflito espiritual interiormente no crente envolve a totalidade da sua pessoa. Esse conflito resulta ou numa completa submissão às más inclinações da carne, o que significa voltar ao domínio do pecado, ou uma plena submissão à vontade do Espírito Santo, continuando o crente sob o senhorio de Cristo, como vemos em Romanos 8, 4 a 14. O campo de batalha está no próprio cristão e o conflito continuará por toda a vida terrena, visto que o crente, por fim, reinará com Cristo, como vemos em Romanos 7, 7 a 25, 2 Timóteo 2, 12 e Apocalipse 12, 11, fecha aspas. Lawrence Richards, no Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento, também publicado pela CPAD, diz o seguinte, abre aspas, ao descrever esse conjunto de opostos, Paulo nos lembra de verdades vitais e maravilhosas. O que não conseguimos fazer, Deus consegue e fará, tanto em nós como para nós. Nunca nos tornaremos as pessoas verdadeiramente boas que desejamos ser. Tentamos obedecer à lei de Deus, mas nos tornamos gradativamente mais justos à medida que confiamos no Espírito de Deus para nos orientar e nos capacitar. O que levou o apóstolo Paulo ao assunto do fruto do Espírito foi o contexto das igrejas da Galácia. O abuso da liberdade cristã, de um lado, e o legalismo, de outro, estavam dando ocasião à carne, levando à falta de amor e à desunião, como a gente vê lá em Gálatas 5, 13 a 15. Cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se as suas inclinações são carnais ou espirituais. Em Provérbios 23, versículo 7, Salomão diz que o homem é aquilo que imagina a sua alma. Jesus disse que o homem fala daquilo que o seu coração está cheio. Isso está lá em Lucas 6, 45. O pensamento de cada ser humano norteia o seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta, portanto, na morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que, portanto, resultará em vida e paz. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus.